Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. E o nosso irmão Kleber, por favor, Kleber, aproxime-se. Ele vai estar falando, ele vai estar pregando, né? Kleber é o ex-seminarista aqui da nossa igreja, futuro pastor, falta passar pelo concílio. Tem sido assim um instrumento de Deus nesta igreja, em nossas vidas. E agora a palavra está com o nosso irmão Kleber. Amém, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. A quem está nos assistindo nessa live abençoada, eu desejo a todos nós as bênçãos do Senhor, as misericórdias do Senhor, a alegria do Senhor que é a nossa força. E nessa noite nós vamos estar fazendo uma pequena reflexão sobre algo muito importante. Eu quero trazer à sua memória a minha memória também, aquilo que nos traz esperança. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Deus é bom, Ele é maravilhoso. Na carta de Paulo escrita aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 35, nós vamos estar refletindo. É uma palavra muito maravilhosa, é uma palavra especial da parte de Deus, e que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, escreveu para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. E o texto diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu quero repetir o verso 37 que o apóstolo Paulo nos escreve dizendo: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus Cristo, Deus nos amou dando o seu Filho unigênito, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a palavra do Senhor também nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o Senhor Jesus, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, que nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele fez nova todas as coisas. E o apóstolo Paulo, ele vai lembrar os romanos, e também que essa carta nos aplica-nos para nós hoje, nos nossos dias. Ele vai falar que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E é interessante que ele começa, a partir do verso 35, ele começa a perguntar: quem nos separará do amor de Cristo? E essa pergunta é muito importante, porque muitas das vezes estamos deparados com lutas, com as nossas adversidades, com problemas, com a perseguição. E isso muitas das vezes nos faz entristecer, nos faz esmorecer, nos faz perder a esperança. O apóstolo Paulo aqui, ele fala de uma forma onde ele descreve pontos importantes da vida do ser humano, da natureza humana, que sofre as adversidades, mas ele nos remete sempre a lembrar: em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Isso é importante, é muito importante frisar isso, porque mesmo em meio às adversidades, as lutas que passamos no dia a dia, o Senhor Jesus, no capítulo de João, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 33, ele escreve algo, ele traz algo para as nossas vidas, e ele diz assim: tenho-vos dito, em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo está nos dizendo: em mim tenha paz, nele tenhamos paz. E Jesus diz: a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e a morada do Senhor, ela é maravilhosa. Como está escrito até no Salmo 91, o salmista ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita na morada do Altíssimo, à sombra de Jesus, vai descansar. Ou seja, na paz de Deus, na alegria do Senhor, no conforto do Senhor, na proteção do Senhor, nós vamos descansar. Isso é uma afirmativa de dizer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia. No Velho Testamento nós vamos perceber, nós temos algumas histórias escritas que muito importante, que vai nos fazer lembrar disso, que muitas das coisas que Paulo está descrevendo, o que pode, ele pergunta, o que pode nos separar do amor de Deus? Será angústia? Será tribulação? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? A espada, que quer dizer morte? O que é que vai me separar? A perseguição. E nós vemos ali que um jovem que estava apacentando ovelhas nos pastos, ele vem e faz algo extraordinário, porque ele cria no Deus verdadeiro. Ele tomou posse desta palavra, que em Deus nós somos mais do que vencedores. E é importante ressaltar que tinha um gigante, Golias, um filisteu, que estava aterrorizando, causando medo, causando angústia, causando temor. Aquela nação, a nação de Israel, a nação do povo de Deus, era um confronto ao povo de Israel. E eles estavam temorosos pela morte, porque se eles perdem a guerra, eles perderiam a coragem, eles iam sofrer a angústia, a dor, a vergonha, a perda da sua liberdade. Mas aquele jovem chamado Davi, ele faz algo extraordinário, ele faz algo muito importante, ele faz algo que vai trazer a esperança, porque ele tem certeza de que que Deus é o Senhor, que o Senhor dos exércitos estava com ele, que o Senhor dos exércitos garantiu a vitória ao povo de Israel, porque o Senhor disse que estaria com eles. O Senhor disse que aquela nação era a nação dele, era uma nação eleita, uma nação propriedade de Deus. E ele tomou posse da vitória, e em nome do Senhor dos exércitos, ele venceu a batalha, ele derrubou o gigante. Qual o gigante que você está enfrentando hoje? Qual a adversidade que você está enfrentando hoje? Qual a aflição que você está enfrentando hoje? Lembre-se que o Senhor dos exércitos, Ele está contigo, Ele é teu ajudador, Ele é teu protetor, Ele é teu guarda. Ele é o Deus que te garante a vitória em qualquer peleja. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. O Senhor Deus é um Deus maravilhoso. Ele, o povo de Israel, venceu aquela batalha e o nome do Senhor foi glorificado. O povo de Israel, a nação de Israel, venceu o medo, venceu a angústia, venceu o pavor, venceu a vergonha, e eles se tornaram mais do que vencedor. É importante nós lembrarmos que a palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, amados, você que nos assiste hoje, está nos assistindo nessa live, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova e a certeza das coisas que não se vê. Então a promessa de Deus para a sua vida você pode não estar vendo. Talvez nesse momento você está olhando as muralhas
de Jericó, você está olhando os montes, você pode estar vendo as adversidades, você pode estar vendo as tempestades, você pode estar vendo o cerco, a perseguição, mas creia, você pode não estar vendo agora nenhuma solução para a sua vida. Aparentemente, fisicamente, aos seus olhos naturais, você pode não estar vendo, mas pelos olhos da fé, tenha certeza, tome posse da vitória, porque o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré está contigo. Você pode estar até chorando, mas lembre-se que a alegria vem pelo amanhecer, porque o Senhor Jesus nos dá alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Você pode estar olhando para os montes, e você pode estar perguntando nesse momento: de onde me virá o socorro? Tome posse desta palavra e creia que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! O Senhor, Ele está conosco. Ele diz no livro de Isaías 40, a partir do verso 10: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Tome posse desta palavra. Não pense que o Senhor te abandonou. Não pense que você está sendo derrotado. Lembre-se que as aflições que estamos passando está nos fazendo crescer, está nos fazendo ter mais intimidade com Deus. E Deus vai nos colocar aonde Ele deseja, nos colocar numa postura ao seu lado, andando ao seu lado, porque Ele disse: não temas, porque eu estou contigo. Ele não está distante, Ele está ao nosso lado, Ele está conosco. E Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Então tome posse desta palavra. Você é mais do que vencedor. Não tem tristeza, não tem angústia, não tem enfermidade, não tem a peste que sole de manhã, não tem o sol que assole ao meio-dia, mas o Senhor está do teu lado. Mesmo que tu andes pelo vale da sombra da morte, não temas, porque o Senhor está contigo. Aleluia. E o livro de Isaías 40, verso 31, ele é muito importante. Tome posse dessa palavra, creia, não duvide. Mesmo que está parecendo que está demorando, os heróis da fé que estão na galeria da fé lá no livro de Hebreus, é interessante que Abraão recebeu uma promessa e ele creu. A promessa parecia ser tardia, mas chegou no momento certo. As aflições, as adversidades, muitas das vezes vem a dúvida, que quer muitas das vezes nos separar do amor de Deus, que quer nos separar do alvo que estamos próximo de alcançar, a vitória que está próxima a ser alcançada. O livro de Isaías, o profeta Isaías, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele vai falar algo extraordinário para as nossas vidas, para os nossos dias atuais. Quando nós olhamos as redes sociais, muitas das vezes nós assistimos os telejornais, muitas das vezes em tudo isso que o apóstolo Paulo fala, porque nós muitas das vezes sentimos medo, o pavor, o temor, ou seja, da enfermidade, o pavor, o temor da fome, quais as incertezas que vai acontecer na nossa vida. Mas a palavra do Senhor no livro de Isaías, ele fala algo importante e maravilhoso para as nossas vidas. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Talvez você está se sentindo cansado, você está se sentindo já no limite, talvez o último suspiro. Não é o último suspiro, porque Deus está do teu lado. O Senhor dos Exércitos está contigo, está conosco, e Ele já nos garantiu a vitória. E o apóstolo Paulo vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Jesus, o ressurreto, que Ele curou, Ele venceu as enfermidades, Ele saciou a nossa fome, Ele saciou a nossa sede. Jesus Cristo de Nazaré, Ele morreu na cruz e perdoou os nossos pecados, nos livrou da morte, do inferno, e nos deu a vida e vida eterna. Ele nos deu vida e vida em abundância, nos fazendo
sendo mais que vencedor por Ele, Cristo Jesus, que nos amou e padeceu por nós. Aleluia! Ele morreu por nós para perdoar os nossos pecados. Ele verteu seu sangue na cruz do Calvário para nos dar essa vida maravilhosa, uma vida de abundância, uma vida cheia de graça na presença dele. Tem uma vida mesmo em meio às adversidades, tendo a certeza que nós somos mais do que vencedor. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Creia, não temas, Ele está conosco. Aleluia! Só o Senhor é Deus. O salmista fala algo interessante. Salmo 37, versos 4 e 5, que diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Aleluia! Você está preocupado? Você está ansioso? O que está nos afligindo? Que muitas das vezes nós esquecemos que nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Entrega os teus problemas na mão do Senhor. Entrega as tuas ansiedades, os teus temores. Coloca diante do Pai. Coloca diante de Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala algo interessante. A partir do verso 38, ele faz uma afirmação no 37: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E no 38 ele começa a dizer, afirmar, porque a fé, relembrando, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova e a certeza das coisas que não se vê. Mas ela é real, que ela se concretiza na nossa vida. Ela se concretiza, e ele começa a dizer: porque estou certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não duvide, creia, porque Jesus está no nosso barco. Como o texto diz que Jesus estava dormindo, descansando no barco. E muitas das vezes nós achamos que Jesus está dormindo, que parece que Ele não está vendo os vendavais, os terremotos. Preste bastante atenção nisso, amados. Às vezes parece que não vai ter solução. Às vezes parece que não tem resposta da parte de Deus. Mas Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu de mim, Ele não esqueceu de nós. Ele está do nosso lado. E os discípulos apavorados vão lá: mestre, mestre, não importa que pereçamos. E muitas das vezes nós estamos igual aos discípulos, mas eles não estavam errados não. Ele estava certo, porque ele procurou o Deus perfeito, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, que Ele sabe de todas as coisas e que nada fugiu do seu controle. Todas as coisas estão no seu controle e Ele já nos garantiu a vitória. Aleluia. E os discípulos chamam Jesus, e Jesus olha, os discípulos estão apavorados, estão atemorizados, estão dizendo: eu vou morrer, não tem expectativa. E olha que os discípulos, muitos deles eram experientes em alto mar. Aquilo que o homem pode fazer, Jesus pode fazer também, porque nada é impossível para Deus. Mas Ele quer que nós venhamos adquirir experiências, que nós venhamos entender que Ele nos chamou para fazer algo, e é que Ele nos dotou de inteligência, capacidade para resolver coisas e para realizar coisas, tanto na nossa vida particular como também no reino de Deus. E os discípulos chamam Jesus apavorados.
E Jesus, por uma palavra, aleluia, creia. Talvez essa palavra que você está esperando nessa noite. Uma palavra, Jesus disse: aquieta-te o vento. E tudo se fez bonança. Com o Senhor dos Exércitos, o Deus de vitória, todas as coisas estão sob o seu domínio. Creia, tome posse dessa palavra, que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, e que a cada dia não tenhamos medo de nada, porque nem a morte venceu Cristo, todas as coisas Ele venceu, e porque Ele vive, aleluia, nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive. O Senhor está vivo, Jesus está vivo, Ele está do nosso lado, e nós somos mais do que vencedores, aleluia. Porque Ele vive, posso crer numa manhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, não, não. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, não há, não há, não, não. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Só o Senhor é Deus, porque Ele vive, amados. Creia no amanhã.